Shalom mais uma vez a todos. Nós estamos numa porção, toda porção que eu ministro eu falo que é a mais importante, não é? Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Essa porção, na minha opinião, é uma das mais intrigantes da Torá. É uma das mais interessantes de serem estudadas. Você sabe por quê? Porque há um mandamento que nós chamamos no estudo judaico de suprarracional. Suprarracional é aquele que vai além da sua racionalidade, além da sua compreensão. Em outras palavras, ele não faz sentido. Não faz muito sentido assim, na prática, na realidade, ele não faz muito sentido. Esse mandamento que inaugura a porção de hoje, que a gente vai estudar juntos, ele está lá em Números, no capítulo 19. Então você pode abrir a sua Bíblia agora. Hoje vai ser um estudo. Eu farei o possível para não pregar. Há uma grande diferença entre pregação e estudo. Pregar e ensinar. Eu vou tentar hoje me manter no ensino, porque tem muitos detalhes, e eu tenho uma revelação para compartilhar com você nesta manhã, que eu tenho certeza que você será muito abençoado. Então abra sua Bíblia na porção de hoje, que é a porção Hukat, Números no capítulo 19, e nós vamos estudar juntos este mandamento tão enigmático, que tem ocupado a cabeça, a mente de tantos rabinos ao longo desses 2000 anos aí de judaísmo rabínico. Números Bemidbar, capítulo 19. Disse mais Adonai a Moisés e Arão: esta é a prescrição da lei. Isso aqui no hebraico é Hukat. Por isso que o nome da porção é Hukat, significa estatuto. Este é o estatuto que o Eterno ordena, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Você vai entregá-la a Elazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial, e ela será imolada diante dele. Elazar, o sacerdote, tomará do sangue dela com o dedo, aspergirá 7 vezes em frente à tenda da congregação, e todo o couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo da novilha será queimado fora do arraial. E o sacerdote, tomando um pau de cedro com hisopo, estofo carmesim, esse estofo aí na verdade é uma larvinha vermelha, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes, banhará o seu corpo, e será imundo até a tarde. Bem, pode olhar para mim aqui, porque realmente o texto é bem intrigante. Pessoal, estamos estudando sobre a lei, o Hok, o estatuto da Pará Adumá. Diga para o seu vizinho: Pará Adumá. Só diga, não chame ele de Pará Adumá, porque Pará Adumá significa vaca vermelha. E se a sua esposa, por um acaso, tiver passado uma tinta mais avermelhada hoje no cabelo, você irá se complicar bastante. A Pará Adumá é a porção que trata da novilha vermelha. Mateus, existe alguma vaca, alguma novilha que seja vermelha? Existe. Não é bege, não é marrom. Essa Pará Adumá aqui era vermelha mesmo. Uma pelagem vermelha. Algo muito raro, raríssimo de se encontrar. E foi esse tipo de cor que Deus ordenou para que esse mandamento aí fosse cumprido. O que era o estatuto? O sumo sacerdote separaria lá essa vaca vermelha, sem nenhum tipo de ferida, né? Uma vaca perfeita, que nunca também
fez trabalho, nunca exerceu nenhum trabalho forçado, não pode ter tido jugo sobre ela. E esta vaca seria sacrificada, olha só, né, diferentemente dos outros sacrifícios, ela seria imolada fora do arraial. Lá o sangue dela seria aspergido pelo dedo do sacerdote 7 vezes de frente à tenda da congregação. Meus irmãos, só pelo aspecto, só pela imagem que você constrói quando esse mandamento é descrito, você já capta qual é a intenção dele. Mandamentos, sacrifícios que eram feitos fora do arraial, cujo sangue era aspergido com o dedo, eram sacrifícios que visavam o perdão ou a purificação pelo pecado. A imagem disso nós temos o famoso sacrifício do Yom Kippur, o dia da expiação, onde eram oferecidos 2 bodes ao Senhor. Um era sacrificado e o outro saía errante pelo deserto. E no dia do Yom Kippur, o sangue desse bode que era sacrificado, também era aspergido pelo dedo do sacerdote 7 vezes. Porém era no propiciatório, era lá dentro do Santíssimo Lugar. Esse não era um bode, era uma vaca. Ela era levada para fora, ela era degolada, aquele sangue era aspergido ali 7 vezes de frente à porta da congregação do tabernáculo. Depois toda aquela vaca era queimada. E naquele fogo, adicionava-se ali, com um pau de cedro, o sacerdote colocava ali naquele fogaréu, isopo, que é uma plantinha, né? Cresce muito em Israel, isopo. Esse estofo carmesim, que eu não sei como que eles chegaram a essa conclusão, essa tradução de estofo, porque o substantivo em hebraico é verme, larva. Pode ser um tipo de larva de bicho da seda, pode ser algum tipo, uma coisa relacionada à lã, a gente não sabe ao certo o que é, mas o certo é que esse negócio era vermelho. Jogava lá também e colocava lá também esses elementos e formaria então com aquele fogo, consumindo toda a carne, o excremento, a gordura, toda aquela vaca, mais esses elementos, quando queimasse tudo, geraria o quê? Cinzas. Aquelas cinzas seriam o quê? Guardada, né? Aqui no verso 9 do capítulo 19, a gente conclui, para a gente não ler tudo, né? Vamos ler aqui a conclusão. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, no lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, lemeinidá, para a água da purificação, que é ratá, que é uma oferta pelo pecado. Aqui já começa, se o mandamento já é intrigante até agora, a partir daqui ele fica mais intrigante ainda, porque no hebraico diz o seguinte, que essa mistura que foi feita, aquela cinza, que seria depois ajuntada a uma água purificadora, uma água viva, essa mistura, essa cinza também é ratá, ela é também o quê? Algo que contamina quem lida com ela. Tanto é que a pessoa que faz essa mistura fica impura até a tarde. O camarada que junta a cinza fica impuro até a tarde. Quem toca na cinza fica impuro até a tarde. Mas qual seria então a função da cinza? Tornar as pessoas impuras? Não, exatamente o contrário. Olha aqui. Verso 11. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias imundo. Tocou em alguma coisa morta, você vai ser imundo 7 dias. Ao terceiro e ao 7º dia, verso 12, se purificará com esta água. Que água? A água que você vai acrescentar o quê? Um pouquinho da cinza da vaca vermelha queimada, mais aqueles objetos. Se ao terceiro dia e ao 7º não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de homem morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e essa pessoa será eliminada de Israel.
porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele, imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. E esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar na tenda que o sujeito morreu, será impuro 7 dias. Também todo vaso aberto que não tiver tampa amarrada dentro da tenda, será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em algum outro morto, ou nos ossos de algum homem que morreu, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso, água viva. Um homem limpo tomará o hisopo, olha aqui. Hisopo é um raminho que ele servia para aspergir, era o hisopo. Pega esse hisopo lá, molha na água, e vai aspergir aquela água sobre a tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocou no osso, ou tocou em alguém que foi morto, ou que faleceu numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao 3º e ao 7º dia, purificá-lo-á ao 7º dia, e aquele que era imundo, lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde estará limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, será eliminado da congregação, porque contaminou o santuário de Adonai. Isto lhe será, verso 21, por estatuto perpétuo, rocolam, e o que aspergir a água purificadora, lavará suas vestes, olha isso. E o que tocar a água, será imundo até a tarde. Ou seja, como eu disse, a coisa é tão intrigante, que aquela mistura toda, ao mesmo tempo que ela purifica do contato com a morte, eu vou explicar o que isso significa, ela também o quê? Contamina a pessoa que manuseia. Gente, isso é muito profundo. A riqueza de detalhes desse mandamento, e Deus fala aqui que é um estatuto perpétuo. É importante que você entenda as razões, o princípio da lei. As leis de Deus, pessoal, elas possuem, como eu digo, elas possuem invólucros, recipientes. O recipiente é o formato da lei, são os aspectos exteriores da lei. O conteúdo é o princípio, é aquilo que você não pode deixar de alcançar ao guardar o receptáculo, ao guardar o mandamento. Você pode até trocar o frasco, mas o conteúdo deve ser o mesmo. Assim funcionam as leis de Deus. Muitas pessoas acham que quem guarda a Torá é um sujeito atrasado e primitivista. Ó, o camarada quer aplicar na vida dele no século 21 leis e estatutos que foram dados há 3.500 anos atrás. É um camarada atrasado, é um camarada retrógrado. Não é, pessoal. As leis de Deus são leis eternas, como você viu aqui. E elas contêm em si um princípio. E você deve aprender a aplicar este princípio, mesmo que o aspecto exterior da lei, hoje, não possa mais ser guardado. Vou dar um exemplo. Um exemplo prático para você. As leis de Nidá. Nidá quer dizer purificação. Leis de Nidá são as leis que tratavam das mulheres no seu período menstrual. Há um capítulo inteiro na Mishnah tratando sobre a purificação das mulheres. Por que isso é importante, era muito importante nos dias lá dos filhos de Israel, principalmente quando eles estavam caminhando no deserto, que foi quando essa lei foi dada? Meus irmãos, o fluxo da mulher deveria ser evitado a todo custo no meio à congregação. Então tinham várias leis que a mulher não podia tocar naquilo, não podia tocar naquilo outro, ela tinha restrições de convívio, restrições de manuseio, restrições daquilo, até que aquele ciclo passe, até que o fluxo dela cesse. E são leis, né? São leis, buscando o quê? Buscando preservar a integridade, até higiênica do povo de Israel. Deus estava estabelecendo um padrão de higiene que a humanidade só foi conhecer 1.500 anos depois. Quer dizer, Deus já adiantou princípios de higiene milênios antes de
Pasteur ou de qualquer outro aí que começou a pesquisar sobre bactérias. Quando o homem descobriu que existe bactéria, que existe um organismo que ele não consegue ver, Israel já tinha medidas profiláxicas, né, bem aprimoradas. Só que o judeu não sabia por que ele guardava aquilo, mas tinha um mandamento. Muitas pessoas falam assim: então significa que se uma pessoa quiser guardar a lei de Deus, ela tem que aplicar tintim por tintim a mulher todas essas restrições quando ela está no seu ciclo, num período menstrual. Incluindo não ter relação, né? Esse pedaço também, período menstrual, Deus também proíbe. Pessoal, isso não é possível. Mas é possível uma pessoa no século 21, temente a Deus, guardar todas as leis de Nidá. É possível uma mulher guardar essas leis de Nidá, guardando o princípio. Hoje nós temos ferramentas, nós temos a indústria farmacêutica, né? Nós temos avanços tecnológicos que permitem a mulher se manter pura. Porque você imagina naquela época, não tinha absorvente, não tinha água corrente, não tinha pano, não tinha nada, pessoal. Pano assim, lencinho umedecido, não tinha nada. Então você imagina um povo, 3 milhões de pessoas, no mínimo aí 1,5 milhão de mulheres, caminhando no sol escaldante do deserto, pessoal. Imagina você aí, você que é mulher. E você no seu período. Imagina você andando naquele sol escaldante, sem água. Entendeu? Então, pessoal, a lei teve que ser, o invólucro da lei teve que ser ali para que houvesse uma pureza e higiene entre o povo. Hoje, com os aparatos tecnológicos que nós temos disponível, que estão disponíveis hoje, a mulher consegue se manter pura, consegue se manter num estado de nidá, mesmo não cumprindo todas aquelas referências ali que manda ela ficar longe, manda ela não tocar em ninguém. Por quê? Hoje você tem água corrente, você lava as mãos quando entender. Hoje você tem dispositivos que ajudam a mulher nesse período menstrual, entendeu? Então, ou seja, a pessoa consegue guardar uma lei de nidá, mesmo não aplicando tudo que está aqui. Por quê? Porque o mandamento envelhece. Atenção, o aspecto externo de um mandamento, ele envelhece. O princípio não. Qual é o princípio? Pureza. A mulher tem que se manter pura mesmo nesses dias. Ela consegue manter o princípio da lei, atualizando o quê? O externo da lei. É como a gente fala aqui muito, eu falo com você sobre a lei de limite de velocidade, né? Eu já dei esse exemplo aqui. O camarada pega a MG10, se ele fosse fazer esse trajeto aí nos anos 60, o limite de velocidade que ia estar lá nas placas, se ele fosse de Belo Horizonte até Sete Lagoas, Lagoa Santa, aliás, ele ia ver lá limite de velocidade 40, 60, quando muito 60. Por que fizeram aquelas leis limitando os carros há algumas décadas atrás, não trafegar mais de 60 por hora? Porque os veículos na época eram equipados com uma segurança tal que acima de 60 km por hora não poderia se garantir a segurança no caso de algum imprevisto. Um carro aí dos anos 50, né? O camarada bota lá 60 por hora. Me fala um carro aí desses um Landau, um Cadillac, eu sei lá, né? Ou um jipão daqueles lá, aquelas veraneios antigas, né? Aquela veraneio da roça. O camarada põe 60 ali, aqueles pneus sem alinhamento, né? Sem ABS, sem esse freio em ABS, sem aerodinâmica nenhuma, sem nenhum um conjunto de metal daquele ali a 60 por hora, algum imprevisto, o camarada fatalmente vai se envolver no acidente. Então a lei foi feita há 50 anos, há 40 anos, para garantir a segurança do motorista. E chegaram a essa conclusão que com aqueles veículos não podia passar de 60. Ok? A lei é essa. Você passa na mesma rodovia hoje, no ano de 2013, está lá o limite de velocidade. Sabe quanto? 110. Eu pergunto a você, uma pessoa que trafega a 110, está descumprindo aquela lei lá dos anos 60, que delimitava que era 60 km por hora? Ou não?
Por que então que ela pode andar a 110 e ainda assim guardar o princípio da lei, o objetivo da lei? Porque os automóveis hoje permitem com que você alcance uma velocidade maior, com uma segurança maior. Então, até 110, os fabricantes garantem que você pode manter o controle de um carro, que ele vai responder os seus comandos com o tempo devido. Entendeu? Ou seja, o invólucro, a carcaça, o recipiente do mandamento envelhece, deve ser atualizado. Mas o princípio continua o quê? O mesmo. Qual é o princípio do mandamento da lei da velocidade máxima? Manter, garantir a segurança do motorista. Esse princípio é fixo. Mas o invólucro, a carcaça, tem que ser o quê? Atualizada. E não tem muito tempo que atualizaram não, viu? Eu lembro de eu viajando com meu pai, indo para Confins, para o aeroporto, está lá, limite de velocidade 60. Eu falei, pai, 60? Né? Não, meu filho, é a lei. Porque tiveram que atualizar o quê? O externo da lei, mantendo o mesmo princípio. Então, com as leis de Deus é a mesma coisa. A lei da parada do mar contém um princípio, pessoal. E esse princípio é eterno. Porque o mandamento é eterno, não foi? Será por estatuto perpétuo? Então o mandamento vigora até hoje. Pode não ter vaca vermelha, pode não ter cinza dela, mas a ordenança que você tem que se purificar da contaminação com a morte, existe até hoje. A mesma coisa do Yom Kippur. Um dia no ano, o bode expiatório, o outro bode lá que era para Azazel, levava os pecados de Israel para fora. Aquilo é mandamento eterno. Ah, mas não tem mais, tem 2000 anos que não tem cerimônia de Yom Kippur em Israel. Mandamento é eterno. Não importa se tem ou não tem templo. O mandamento está em vigor até hoje. E como que você lida com isso? Por isso que eu falo, pessoal, o crer em Yeshua para um judeu vai muito mais do que uma fé herdada ou do que uma simples conclusão de que Jesus é o Messias. O crer em Yeshua para judeu é necessidade. Porque esses mandamentos estão em vigor até hoje. E como que você lida com isso? Se a Torá fala que sem sangue não pode haver perdão de pecado, isso é mandamento, isso é lei. Sem sangue não há perdão. E vale até hoje. Essa lei é válida até hoje. Assim como a lei do Pará Adumá. Então acompanhe aqui comigo. Pessoal, vamos adentrar aqui agora no outro universo. Para você entender por que Deus criou esse estatuto. Você sabe, e eu sei, que existe um mundo, existe uma realidade a qual você não vê diretamente. Existe um reino que você não consegue ver com os seus olhos humanos. Mas pelo fato de você não vê-lo, não significa que ele não exista. Tudo o que existe no reino da matéria foi espelhado em algo que existe no mundo espiritual. O mundo da matéria, o mundo da realidade é um espelho daquilo que existe no mundo espiritual. Ou seja, alguém pode dizer que o mundo espiritual é mais real do que o mundo real. E é mesmo. Só que você não consegue vê-lo. Ao nosso derredor estão anjos, estão entidades, demônios, legiões, forças, entidades que você não vê, mas que elas estão atuando 24 horas por dia. Na sua vida, na sua casa, ao seu derredor, nas pessoas que você conhece, nos ambientes que você frequenta. Sem querer entrar muito no aspecto da demonologia, estudo dos demônios, que vai assustar você, sábado não é dia disso. Mas, se você analisa, o cristianismo tem muito pouco sobre isso, porque se separou de Israel, então o cristianismo só entende de anjo e demônio o que está no Novo Testamento.
Mas o judaísmo estuda isso há 1000 anos antes do Novo Testamento. Então, os judeus desenvolveram um estudo bem sistemático e complexo sobre anjos e demônios também. Há hierarquias e categorias de anjos e há hierarquias e categorias de demônios, todos encontrados nas Sagradas Escrituras. Há um tipo de demônio que ele necessita de ter uma habitação corpórea. Ele precisa estar dentro de algum organismo que é vivo ou já foi vivo. Essa entidade, essa casta de demônios, ela não pode permanecer caso ela não esteja dentro de algum corpo. E é uma tradição judaica muito antiga, que por causa disso, os demônios se apoderam de corpos. Esses que não podem ficar sem ter alguma habitação, quando morre alguém, algum animal, alguma coisa, algum ser vivo, eles habitam e eles entram dentro desse corpo, desses cadáveres. Tanto é que nós temos a teologia judaica, os escritos da lei oral falam muito sobre isso. Mas no Novo Testamento tem muito pouco. A gente tem uma coisinha só da lei oral judaica, que é na carta de Judas. Judas fala uma coisa que a Bíblia não relata, mas que é parte da lei oral. Para nós judeus, a lei oral é tão importante quanto a lei escrita. E a lei oral foi dada junto com a lei escrita. Judas fala, se não me engano, no capítulo 1 ainda, no capítulo 1, no verso 9, que houve uma contenda, depois que Moisés morreu, pelo corpo de Moisés. Contenda por quê? Por causa disso, que há entidades de demônios que se apoderam de corpos, né? E no caso de Moisés, o anjo, se não me engano, Miguel, contendeu com o adversário em relação ao corpo de Moisés. Então, pessoal, qual é o princípio bíblico? Por que Deus admoesta o judeu para ficar longe da contaminação com os mortos? Isso é um princípio bíblico para o judeu, e eu acho que você deveria entendê-lo e cumpri-lo também na sua vida. Deus orienta Israel da forma mais simples possível. Não se contaminem com mortos. Não toquem coisa morta. Não entre onde... Não tenha contato com o morto. O morto contamina quem o toca e contamina um ambiente. Você viu aqui na lei da vaca vermelha? Viu quando o cara morria dentro da tenda? Tinha que aspergir água na tenda. Há uma contaminação. E na minha opinião, essa contaminação vai muito além de uma simples contaminação higiênica, bacteriana ou sei lá o quê. Para mim, há também uma contaminação espiritual. Essa contaminação espiritual existe porque, pelo fato de corpos serem habitações de demônios, carcaças. Isso é comprovado, isso é um fato. O cristianismo não estuda nada disso, mas isso é fato, isso existe. Tanto é que Deus manda o judeu ficar longe. Agora você vê como são as coisas, né? No judaísmo, a gente tem muito respeito com os mortos. Muito respeito. Até porque nós cremos que aquele corpo ali vai ser o quê? Ressuscitado. Né? Nós cremos na ressurreição. O judaísmo, desde os dias de Yeshua, cria na ressurreição, assim creem os discípulos de Jesus hoje. Nós cremos na ressurreição. Então, por isso que há um respeito muito grande pelo morto. Então, quando no judaísmo alguém morre, né, nós temos ali todo o cuidado, apenas o necessário é feito em relação a contato com o corpo. Não quer que tanto de gente, né, dando banho em defunto. Não. É um grupo de pessoas especializadas naquilo, chama Hevra Kidshá. A sociedade que cuida daquelas pessoas ali que falecem na comunidade. Com todo respeito, elas vão preparar ali, né? Geralmente enrola-se a pessoa numa mortalha. A pessoa é enterrada, às vezes direto na terra, ou se quiser ter algum caixão, é um caixão bem simples de pinho, geralmente de pinho, ou se for um caixão
mais elaborado, sem detalhes, sem nada. Não há nenhum tipo de pomposidade num enterro judaico. Não tem flor no ambiente, não tem essas coisas. Há respeito pelo morto, ora-se ali o Kadish pelos que ficaram, pelos parentes que estão enlutados, e aquela pessoa é enterrada com a profecia de que ela ressuscitará no dia do reinado do Messias. É assim que é feito o enterro, entendeu? Não tem aquele negócio de choradeira, né? Fica beijando o defunto, já viu isso? E beija o defunto lá, fica fazendo carinho nele. Isso não tem na Bíblia, porque é proibido ter contato com o morto. Porque aquele morto ali, ele não só contamina quem põe a mão nele, mas também contamina todo o ambiente no qual aquilo, velório, sei lá o que, está sendo feito. Mas, na verdade, no judaísmo não existe nem velório direito. É só a oração que a gente faz ali pelos parentes e ali a condução do corpo. Por causa disso. O morto contamina. O morto contamina o arraial, o morto contamina o tabernáculo, o morto contamina o templo. Contamina! Agora, é interessante a gente ver como é que a história do cristianismo, por ter se distanciado das suas raízes em Israel, apregoou por princípio exatamente o contrário. O que santifica uma construção, uma igreja, de acordo com o dogma católico romano? São os restos mortais de algum santo que deve estar enterrado dentro do local da igreja. Fizeram exatamente o contrário do que Deus admoestou, estabeleceu um princípio para Israel, eles fizeram o contrário. Não, nós queremos o nosso morto aqui dentro. Você imaginou se o rabino pedir para ser enterrado aqui nesse altar? Se algum rabino pedisse para ser enterrado dentro da sinagoga, Alex, isso é inconcebível na Bíblia, no judaísmo, porque o morto contamina, não pode ter morto enterrado aqui não. Lá em Israel, não sei quem viu isso aqui, mas lá em Israel, a gente às vezes caminha, e aí, já em Jerusalém eu vi essa placa, tem uma placa assim, Kohanim, sacerdotes, andem pelo outro lado. Às vezes tem um passeio normal, e de repente tem uma placa assim, sacerdotes, andem do outro lado. E aí um dia eu, caminhando assim com o Shulam, eu li aquilo lá e falei, uai, Shulam, o que é isso aqui? Não tem nada aqui, um passeio normal. Ele falou, Mateus, a Torá fala que o sacerdote, o Cohen, o judeu já não deve ter contato com o morto. Agora o Cohen, para ele é mais ainda, uma responsabilidade muito maior. Ele tem que se resguardar muito mais do que o simples judeu. Então, se tiver alguém enterrado embaixo e ele passar em cima, já é um tipo de profanação, de contaminação. Então, quando eles sabem que aquele terreno ali foi um cemitério, eles mandam os sacerdotes atravessarem para não andarem em cima ali do lugar que já foi um cemitério. Olha, pessoal, o nível de preocupação, porque sabe que aquela morte contamina, seja uma contaminação física, seja uma contaminação espiritual. Na minha opinião, as duas existem. Mas desenvolveram o quê? Uma teoria contrária, né? Bota o morto dentro da igreja. Quantas igrejas vocês conhecem que tem túmulo de padre lá dentro? Então, quer dizer, isso é consequência de um distanciamento do cristianismo com as suas origens. Quando os primeiros líderes da igreja, não judeus, decidiram afastar tudo aquilo que era relacionado a Israel, eles acabaram por deixar com que essas coisas fossem comuns. Então, há uma regra que é a contaminação pelo morto. Uma contaminação espiritual e contaminação também física. Também física. Meus irmãos, agora veja você. Qual a relação que existe entre a contaminação com os mortos e a idolatria? Aparentemente são duas coisas distintas, mas se você analisa a base de ambas, você vai ver que elas são mais conectadas do que você pensa. O que é a contaminação com o morto?
é o sujeito ter contato com alguma coisa habitada por demônios. É isso ou é contaminação com o morto? No judaísmo é isso. Você tem contato com alguma coisa que é habitada por demônios. E o que é a idolatria? O que é a idolatria? É a adoração a deuses, a ídolos, que na verdade são o quê? Demônios. A Bíblia diz claro isso. Paulo fala, na verdade estão adorando a demônios, não são deuses. Por que você acha que a Escritura delimita que a idolatria assemelha-se ao pecado de feitiçaria, hein? O que é a feitiçaria? Na Bíblia, o que é a feitiçaria bíblica, que é o termo proibitivo para os judeus? Consulta aos mortos. Necromancia, feitiçaria. Tudo envolve o quê? Contato com o morto. Em Israel, aqueles povos ali de Canaã, eles jogavam ossos, jogava sorte, jogavam os ossos assim, para ver o destino de alguém. Ossos, morte. Consulta morto. Você já reparou que toda religião ocultista envolve práticas em cemitérios? Já viu isso? Por quê, hein? Porque nos mortos há uma contaminação. Da mesma forma que quem mexe com feitiçaria mexe com demônio, quem mexe com morte mexe com demônios. Por isso que a idolatria é um pecado que Deus abomina, dentre muitos outros, mas a idolatria, ela gera uma separação muito grande de Deus. Por quê, hein? Porque você abre a sua vida para a influência de demônios, impedindo que você seja cheio do Espírito de Deus. Se o objetivo de Deus é nos encher com o seu Espírito, com a sua unção, com a sua essência, um corpo profanado, um corpo sujo, um corpo profanado, com morte, com demônios, é inapto a receber o Espírito de Deus. Isso é fato. Daí a importância de Deus bolar para Israel um estatuto eterno, uma regra eterna, um princípio eterno que diz o quê? Não se deixem ficar contaminados por causa da morte, porque se vocês se contaminarem com a morte, vocês não poderão ser cheios de mim. Qual era o objetivo de Deus quando montou lá o tabernáculo, quando deu a planta do tabernáculo para Moisés? Se eu não me engano, em Êxodo capítulo 18, Deus fala assim, 25, ele fala assim, faz para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio dele. Não, faz para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, no plural, referindo-se ao povo, e não ao santuário. 25, verso 8, Êxodo 25, 8. O objetivo de Deus é habitar em nós, pessoal. É nos encher com o seu Espírito. Se você é um discípulo, é um servo contaminado, você fica inapto a receber esse Espírito de Deus de forma plena. Não é que você não possa radiar manifestações esporádicas. Isso acontece. Mas qual é o desejo de Deus? Ter o seu Espírito habitando em nós. Aí você pode andar no Espírito. Só quem tem o Espírito, só quem está cheio, olha aí, ó, só quem está cheio do Espírito pode andar no Espírito. O que é o tal batismo do Espírito? É você ser o quê? Imerso no Espírito de Deus. É você receber o Espírito de Deus como habitação no seu dia a dia. Deus habita em você. O Deus Criador dos céus e da terra habita dentro de você. Isso é fantástico. Mas isso não pode ser feito se a pessoa não leva a sério essa contaminação que o mundo nos dá, nos oferece. Por isso a regra do parar do mar existia. Preste atenção, hein?
Essa água que fazia com a cinza da vaca vermelha era aspergida. Aspergida mesmo. Pegava lá com isopo, com um raminho, molhava lá e aspergia. E aquela pessoa ficaria limpa. Meus irmãos, se há uma profecia que deve estar no coração de todo judeu e de todo aquele que serve a Deus, é uma profecia que muita gente não leva a sério, mas é uma palavra do profeta Ezequiel. E lá no capítulo 36 de Ezequiel, diz assim: então você está vendo aqui padrões. A água purificadora purificava as pessoas do contato com a morte. A água que limpa a alma e o corpo. Água, na Bíblia, é o veículo para a purificação dos santos. A água é veículo. Olha o que diz Ezequiel. O que vai acontecer com Israel num tempo oportuno, num tempo determinado. Verso 24 do capítulo 36 de Ezequiel. Capítulo 36, verso 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Está falando para Israel. Verso 25. Então, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Pessoal, qualquer judeu que lê essa profecia, conecta imediatamente a vaca vermelha. Porque lá, aquela água misturada com as cinzas da vaca, era aspergida e a purificação concedida. Mas chegaria um tempo, onde o próprio Deus aspergiria água pura sobre o seu povo, e nós ficaremos limpos, e nós ficaremos limpos da nossa imundícia, e olha o que ele coloca aqui, da nossa idolatria, pessoal. Idolatria tem a ver com contaminação, idolatria tem a ver com impureza demoníaca. Os demônios se escondem atrás daquilo que lhes é ofertado. Os demônios atuam e agem naquilo que lhes é oferecido. Você vê aí oferendas de alimentos a demônios. Qual que é o sentido daquilo? Se você oferece uma comida para um demônio, ele vai habitar ali, ele vai agir ali naquela comida. E quem comer? Vai estar internalizando aquela entidade que está ali. Essas coisas existem, pessoal. Tanto é que a ceia, a seudat, que nós judeus e você realiza, é o antídoto dessa contaminação de alimentos por demônios. É você pegar um alimento, é você clamar que Yeshua representa aquele alimento, que é o pão, é o corpo de Yeshua, o sangue, é o sangue de Yeshua, e você abençoa aquele alimento, e você fala que aquele alimento é em memória de Yeshua, você consagra aquele alimento a Yeshua, e você simbolicamente diante de Deus faz o quê? Come. Quando você come, você está internalizando o quê? O Filho de Deus. Simbolicamente é isso que significa a ceia.
Por isso que ela gera saúde para os que tomam dela de maneira correta, e morte para quem não discerne o que está fazendo. Porque se o pecador internalizar Yeshua, vai internalizar juízo. Mas se o santo internaliza o Filho de Deus, ele internaliza bênção para si próprio. Mas para o ímpio é juízo. Por isso que Paulo fala em Coríntios, por isso não há poucos entre vós que dormem. É morte mesmo. A ceia é um comer cerimonial, não é banquete. Eles até faziam antigamente um jantar depois do comer simbólico. Tem. Até hoje no judaísmo tem. Mas o comer simbólico, ele é fundamental. Um antídoto para a idolatria, para os males que a idolatria nos causa. A pessoa idólatra acaba se tornando como o ídolo a quem adora, sabia disso? Porque assim como o ídolo não escuta, ela também não vai escutar. Assim como o ídolo não vê, ela também não vai enxergar. Assim como o ídolo não se move, ela também não irá se mover. E a promessa de Deus para Ezequiel foi uma água, que a imagem daquela água da vaca vermelha seria aspergida sobre o povo de Israel. Mas o que mais? Vocês serão purificados de todas as vossas imundícias e dos vossos ídolos. Verso 26. Olha o que essa água vai fazer. Além de nos purificar como a água da vaca vermelha nos purificava, essa água aspergida sobre nós vai fazer com que Deus nos dê um novo coração, e vai pôr dentro de nós um novo espírito, e tirará de dentro de nós um coração de pedra, e dará a nós um coração de carne, e porá, atenção, e porá dentro de nós, uma vez descontaminados, uma vez purificados, porá dentro de nós o Espírito de Deus, fazendo com que andássemos nos seus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Pessoal, essa água prometida, esse mover que Deus anunciou aqui, funciona a imagem do que era a cinza da vaca vermelha, da novilha vermelha, porém aprimorado, está pleno agora, porque aquela água da vaca vermelha podia descontaminar o sujeito externamente, ele tá purificado, mas não fazia nada em relação a quê? Ao coração, a mente, a inclinação. Essa água aqui, no entanto, será aspergida não por um sacerdote, mas pelo próprio Deus, purificaria o seu corpo, purificaria a sua mente, livraria você das opressões demoníacas que te prendem, e faria com que você ficasse apto a receber o Espírito de Deus. Para quem? Para eu ser cheio do Espírito e bancar o santo? Não, para que você possa andar nas leis e nos juízos de Deus. Essa é a intenção do batismo com o Espírito Santo. A intenção do batismo com o Espírito Santo, que é uma alusão a essa profecia, é fazer com que o sujeito tenha capacidade de andar na vontade de Deus, de guardar os juízos, os estatutos de Deus. Aleluia. Não existe batismo com o Espírito Santo só para você falar em língua, só para você curar os outros, ou só para você dar revelação para os outros. Você pode até fazer isso, que é uma manifestação natural, mas o objetivo primordial é fazer com que você tenha capacidade de andar em obediência a Deus. Está aqui. Esse texto é tão importante, que ele não só aprimora e cumpre o estatuto da parada do mar. Eu hoje, se algum rabino pergunta para mim, algum escriba pergunta para mim, como você lida com o mandamento da parada do mar, que não existe mais para nos purificar de toda contaminação com a morte e idolatria?
Onde está a água que era feita lá atrás e não existe mais? Eu falo, pelo contrário, eu estou com uma água constantemente jorrando sobre mim, me purificando de todo pecado. Eu estou com quem trouxe a água da parte de Deus. Eu estou com a água da vida, de quem dela bebe jamais terá sede. Eu cumpro hoje o mandamento do parar do mar. Como? Com a água do próprio Filho de Deus em mim. Você entende como crer em Jesus é uma necessidade? Como é que um rabino lida com isso? Não tem mais templo, não tem mais vaca, não tem mais bode. Mas o mandamento é cumprido através do Filho de Deus. O sangue dele está lá vertendo agora pelos pecadores, por mim e por você. O sangue dele não secou. O sangue dele está lá, está vertendo no madeiro. Expiação pelos nossos pecados, levou no madeiro a nossa iniquidade, fazendo com que Deus pudesse aspergir água purificadora sobre nós, tirando de nós as contaminações com os ídolos e demônios, deixando a nossa vida apta a receber o quê? O Espírito de Deus. Essa profecia tão importante dizia que Yeshua, aliás, antes de Yeshua, um grupo de judeus que se reuniam lá nas redondezas do Mar Morto, que alguns chamam de essênios, outros chamam de comunidade de Qumran, ou outros chamam de Yerri, ou sei lá quem eram. Aquele grupo desenvolveu uma prática. Eles começaram a instituir um batismo. O batismo é algo judaico, a mikveh é judaica, porém com um significado mais profundo. Porém, tentando anunciar o cumprimento dessa profecia. Quando João, primo de Yeshua, no espírito de Elias, provavelmente sai dessa comunidade e começa a percorrer Israel, ele anuncia uma revolução. Ele anuncia que é possível trazer a nós o reino de Deus, mediante o quê? A purificação das nossas vidas. Mediante a volta ao arrependimento e a volta a guardar os mandamentos de Deus. E João estabelece, não a mikveh judaica, que era feita semanalmente, mas uma mikveh especial. Uma mikveh que era tão simbólica para quem a fazia, que inaugurava a entrada daquela pessoa naquele mover divino. Um mover de trazer o reino de Deus à terra. Esse era o mover. João inaugura um movimento nacional em Israel, convidando as pessoas a passarem por uma mikveh, por um batismo, não semanalmente como era feito no templo ou nas sinagogas, mas uma mikveh única, que demonstrasse arrependimento, que purificasse o corpo e que deixasse a pessoa apta a receber o Espírito de Deus. Uma mikveh que selaria aquela pessoa como parte de um movimento de santidade coletiva, de um movimento de obediência coletiva, de um movimento de retorno a Deus. João anunciou uma prática que era uma alusão, era um prelúdio dessa profecia que eu acabei de ler com você. João anunciou um movimento, uma prática, que era uma demonstração, era um paralelo, era algo como se chamando a existência, esses dias aqui, ó. Para que eu tenho que esperar o fim do mundo, para Deus derramar água sobre o Israel? Eu vou declarar que o cumprimento dessa profecia pode ser cumprido hoje, se o povo se arrepende. Esse foi o mover, essa foi a intenção. Vamos trazer o cumprimento dessa profecia agora, nos nossos dias. E aí João começa a batizar. E era um batismo único. Era uma mikveh única, porque era um batismo que selava aquela pessoa. Não só purificava o corpo, mas o espírito e a mente.
Por isso que quase uma exigência apostólica que existia era o sujeito ser batizado para então ser o quê? Cheio do Espírito. É claro que o batismo é uma purificação, é um selo, é uma marca, é uma porta de entrada nesse mover. E quando Yeshua vem, João fala, ó, eu estou batizando com água, mas aquele que vem após mim, vai batizar com o Espírito e com fogo. Para quem quiser entrar nesse mover, vai ser imerso no Espírito. Para quem se tornar rebelde contra Deus, vai ser imerso no fogo. E o Filho traz juízo. Yeshua trouxe juízo para os ímpios. Tudo feito para chamar à existência uma profecia, pessoal. Desse dia, onde Deus vai aspergir água sobre Israel. E vai dar a Israel um coração novo. E um espírito novo. Você que é judeu ou não é judeu, que entrou na aliança que o Messias de Deus inaugura, você é o cumprimento antecipado dessas palavras. Elas podem ainda não ter ocorrido nacionalmente sobre Israel, mas você já é um testemunho vivo que isso é possível. Você é uma antecipação. Você, diga para o seu vizinho, é uma anomalia profética. Você é um cumprimento antes do tempo. E que privilégio ser uma anomalia profética. Que privilégio viver um cumprimento que ainda não recaiu sobre Israel como povo. Mas eu sou testemunha viva que ele existe e que ele está para se cumprir dentro de um tempinho curto. Por isso que nós, judeus messiânicos, batizamos. Nós testemunhamos dessa nossa lavagem pelo sangue de Yeshua. Um dos famosos sábios de Israel, e eu termino com isso, chamado Moshe ben Maimon, ou Maimônides, escreveu algo muito interessante. Ele escreveu várias coisas que, na verdade, Maimônides foi aquele que introduziu a filosofia nos estudos judaicos. Até então a gente tinha muito desprezo pela filosofia grega e o Maimônides fez o favor de introduzir a filosofia como estudo obrigatório nas Batei Midrash, nas casas de estudo rabínicas. De certa forma ele engessou o judaísmo que nós conhecemos hoje. Escreveu muitas coisas boas, mas na minha opinião ele engessou vários aspectos que poderiam ser valorizados. Maimônides escreveu os 13 princípios do judaísmo, foi o primeiro que bolou ali uma teologia judaica. Antes a gente não tinha teologia judaica. Maimônides criou lá um estatuto de fé judaica. Enfim, Maimônides, um sábio respeitado em Israel, na comunidade judaica, não só em Israel, no mundo todo, ele escreveu um negócio sobre a vaca vermelha, que virou uma coisa muito popular entre os judeus e os rabinos. Ele escreveu o seguinte: ele leu a Mishnah, ele leu a lei oral, e descobriu que desde Números capítulo 19, até o ano 70 depois de Cristo, sabe quantas vacas vermelhas foram sacrificadas no templo? Quantas cinzas foram feitas? Desde número 19 até a destruição do segundo templo depois de Jesus? Sabe quantas? Para suprir a necessidade de purificação para esse povo todo, hein? Durante um intervalo aí o quê? 1500 anos. Em 1500 anos de história templária, de história de Israel, de história do tabernáculo depois do templo, quantas vacas vermelhas foram sacrificadas e quantas cinzas foram feitas? 9. E a Mishnah fala exatamente o nome de cada sacerdote que fez a cerimônia. Nós preservamos tudo isso. 9. E o Maimônides,
numa revelação aí, um êxtase de revelação, escreveu o seguinte: que em Israel houve 9 vacas vermelhas que foram preparadas para dar purificação para o povo, mas a 10ª será cumprida pelo próprio Messias. Meu irmão, Maimônides, ao dizer isso, eu acho que ele teve um lapso ali de revelação. Ele entendeu que o aspergir água que traz purificação é algo que plenamente só será cumprido com a vinda do Messias. Ele entendeu que da mesma forma que a vaca tinha que ser vermelha, que o Messias também teria que padecer. Vermelho lembra sangue, vermelho lembra pecado. Ele entendeu que da mesma forma que aquela cinza misturada na água gerava purificação, o sangue do Filho de Deus, como o Mashiach ben Yosef, quando o Messias, filho de José, como atesta o Talmud, deveria vir para sofrer e para padecer em prol de Israel. Na minha opinião, ele pode até ter entendido de uma forma correta. Mas como que isso é visto hoje em dia? Hoje em dia, eles ficam doidos para achar em Israel uma vaca vermelha, porque eles vão falar o seguinte: como vai ser o Messias que vai fazer a cerimônia de degolar a vaca, e ele vai ser o que vai fazer a 10ª vaca, então se aparece uma vaca vermelha hoje, é um símbolo que a vinda dele está próxima. Só que eles perderam um ponto. Quando Maimônides disse que o Messias vai cumprir a 10ª vaca, não significa que o Messias vai servir de sacerdote, degolar a vaca e fazer a cinza. Significa que ele será o sacrifício da vaca vermelha. Ele agirá no poder dele, aquela purificação será alcançada. Ele é o substituto da vaca e não quem vai performar o corte e a queima da vaca. Ele até acertou, mas a interpretação hoje normativa é completamente errada. Não há mais vaca. Assim como não há mais bode expiatório. Porque o sacrifício do Filho de Deus age, atua em nós, cumprindo os princípios dessas leis de purificação. As leis não acabaram, elas são cumpridas no Messias Yeshua. Meus irmãos, é tremendo. A alusão que a profecia de Ezequiel faz com a vaca vermelha e a alusão que a profecia de Ezequiel faz em relação à vinda de Yeshua. Tudo se completa, tudo se fecha. E eu lembro a você a importância do batismo, a importância de você ser liberto, a importância de você não se contaminar com os ídolos, não se contaminar com a morte, não se contaminar com a idolatria. Isso te desqualifica. O seu corpo, a sua mente é templo do Espírito de Deus. Não alimente a sua mente com qualquer coisa. Não faça com o seu corpo qualquer coisa, porque você é santuário de Deus. Daí a importância da nossa santidade, a importância de nos mantermos nessa água, fluindo sobre nós, nos purificando, nos dando um novo coração, um novo espírito. Yeshua tem um diálogo com o famoso Nicodemos. E ele diz para o Nicodemos o seguinte: Nicodemos, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Perguntou Nicodemos: como é que pode um homem nascer sendo velho? Posso porventura entrar no ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Yeshua responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito. A que Yeshua está fazendo menção? A profecia de Ezequiel.
Se você não for purificado com essa água, se você não for selado, para que puro possa receber o Espírito de Deus, você o quê? Você não pode entrar no reino de Deus. O processo é importante. Eu até acho que isso aqui pode ser aplicado também, não só à profecia de Ezequiel 36 e ao texto da parada do mar de Números 19, mas também pode ser uma aplicação direta ao batismo. A mikvê de João. É necessária a purificação, é necessário o batismo para que a pessoa esteja pura e apta a receber o Espírito de Deus. É um processo, pessoal. Se você nunca passou por um batismo, não perca tempo. Não acho que isso é tradição cristã. O cristianismo não tem nada a ver com isso. É tradição bíblica. E um padrão que Yeshua estabeleceu. Você deve ser selado, você deve ser purificado. Você deve morrer com Yeshua e ressurgir com Ele. Está vendo a quantidade de simbologias que tem o batismo, pessoal? É uma marca, é um selo no seu corpo. É um testemunho público de onde você está adentrando a partir daquele momento. De que você faz parte até a partir daquele momento. Não é para você fazer parte de igreja, denominação, não. É para você fazer parte de um mover de Deus. De arrependimento. De santidade. De comunhão. De amor ao próximo. E amor a Deus sobre todas as coisas. Isso é o batismo. Incluindo remissão de pecados. E o batismo feito da forma certa também provê remissão de pecados em Yeshua. Pedro deixa isso muito claro no seu primeiro discurso. Então que nós possamos ter essas águas vivas fluindo em nós a todo momento. O Shavtemayim Besasson Mimaneia Yeshua, e tirareis água com regozijo das fontes da salvação. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Yeshua.